películas de comprimento variável. Então aqui eu tenho uma película formada por um material de índice de refração N2 mergulhada em um material de índice de refração N1 e a luz está incidindo aqui dessa forma. Tá? Então a diferença de caminho que a luz que é transmitida e refletida na segunda interface vai percorrer a mais continua sendo 2t, mas agora o t varia com a posição que a gente considera aqui no eixo x. Tá? Então, o que acontece é em que, se a luz é monocromática, em algumas posições a gente vai ter interferência destrutiva e em outras posições dessa película a gente vai ter interferência construtiva. E aí a gente vai ver um padrão parecido com o que a gente tinha no experimento de fenda dupla, né? Em algumas posições a gente vê máximos, em outras posições a gente vê mínimos. Lembrando que aqui, como eu estou considerando a interface aqui de N1 para N2 e aqui de N2 para N1, vai acontecer a mudança de fase na reflexão apenas em uma dessas interfaces. Então, a gente vai precisar considerar, para ter interferência destrutiva, que 2t é igual a m lambda. Então, se o lambda está fixo, vai acontecer interferência destrutiva para os pontos em que a espessura da película satisfaz essa condição aqui, tá? Em que m é um número inteiro qualquer. Então, o que a gente vai ver? O que a gente vai ver é que nesses pontos aqui, t igual a 0, t igual a lambda sobre 2, t igual a lambda e assim por diante, em que 2t é um múltiplo inteiro de lambda, a gente vai ver interferência destrutiva e, portanto, a gente vai ver faixas escuras. Tá? Então, aqui em t igual a 0 eu tenho uma faixa escura, depois eu tenho outra faixa escura aqui em t igual a lambda sobre 2, depois em lambda sobre 4, em lambda, depois 3 lambda sobre 2 e assim por diante. Então aqui é t igual a 0, aqui t igual a lambda sobre 2, aqui t igual a lambda, aqui t igual a lambda, 3 lambda sobre 2 e assim por diante. 2t sempre um múltiplo inteiro de lambda. E aqui, exatamente na metade, em t igual a lambda sobre 4, em t igual a lambda sobre 4, a gente tem o primeiro ponto de máximo e onde a gente tem interferência construtiva. É exatamente isso que acontece aqui no nosso experimento de bolha de sabão. Então, quando a gente posiciona o copo dessa forma, por causa da gravidade, a água se acumula na parte de baixo. Portanto, a parte de baixo é mais espessa do que a parte de cima. A gente tem uma película de espessura variável, como a gente acabou de ver. E aí, o que acontece é que a interferência destrutiva vai acontecer em pontos diferentes para comprimentos de ondas diferentes. E quando eu tenho interferência destrutiva para uma determinada cor, por causa da luz branca que está incidindo aqui, a gente vê a luz complementar. E por isso a gente vê essas listrinhas coloridas aqui. Outra coisa interessante da gente observar é que, com o passar do tempo, a gente começa a ver uma mancha preta aqui em cima, logo antes da bolha estourar. Isso acontece porque a espessura dessa película fica tão fina que acontece interferência destrutiva para todos os comprimentos de onda na faixa do visível. A espessura da película é menor do que lambda sobre 4, que é o ponto onde acontece o primeiro máximo, onde eu tenho interferência construtiva. Então, eu tenho a espessura da película menor do que lambda sobre 4 para todo lambda no visível. Ok. Bom, então, falta agora a gente responder a segunda pergunta, que é por que a gente não vê padrões de interferência desse tipo
se a gente tiver uma quantidade maior de água. Se ao invés de ter uma película fina, eu tenho uma película espessa como essa aqui. Então, por que isso acontece? Isso acontece por causa de uma coisa que a gente já viu, que para acontecer interferência, ou padrões de interferência bem definidos que a gente possa perceber, a gente precisa que a luz que se interfere, que se superpõe em uma determinada região do espaço, né, as duas ondas, sejam coerentes, que elas tenham uma relação de fase bem definida. O que acontece é que a luz branca do Sol ou dessas lâmpadas comuns, elas são emitidas em pulsos muito curtinhos e o próximo pulso já não tem uma relação de fase bem definida ou constante em relação aos pulsos anteriores. Quando eu tenho uma película bem fininha, o que acontece é que as duas ondas que se interferem são provenientes do mesmo pulso e, portanto, tem uma relação de fase constante. Já se a película for grossa, as duas ondas que são refletidas, uma na primeira interface e uma na segunda, são provenientes de pulsos diferentes que não têm relação de fase entre si. E por causa disso, elas não são coerentes e a gente não vê esses padrões de interferência que a gente vê nas películas finas.